Oi, tudo bem? Eu quero falar com você hoje um pouquinho sobre saúde, mas tendo a Bíblia como base. Mas antes de começarmos a falar, eu queria te convidar a se inscrever no canal e se você tem algum conhecido, alguém que vai se beneficiar com os conteúdos, encaminha para ele e juntos levar esperança. Hoje, de maneira especial, eu quero te falar sobre ansiedade através da seguinte pergunta: te falta algo? Rosana era uma famosa cardiologista que decide deixar tudo para entrar em um convento com a seguinte desculpa, que estava à procura da felicidade. Roberto era um advogado brilhante que tinha uma carreira super promissora e agora decide abandonar tudo aquilo que havia construído com o único pensamento de querer aproveitar a vida. E por fim existia uma atriz chamada Marilyn que agora comete suicídio no topo da sua carreira. E todos se perguntaram, por que isso aconteceu? Quando você pega a história desses três personagens, você vê que tem um denominador em comum. Três pessoas, carreiras de sucesso, que em um determinado momento param com tudo à procura da felicidade. E a pergunta que vem é, por que isso acontece? Isso tudo é muito estranho, não é? É estranho, sabe por quê? Porque toda a população relaciona êxito com felicidade. Mas será que isso realmente acontece? Quando você pega o termo ansiedade, você vai ver que a ansiedade é uma preocupação excessiva e aí vem nos questionando, nós nos questionamos a seguinte coisa: quem não se preocupa? Porque a vida é cheia de problemas e o principal problema de tudo isso é que quando eu resolvo um problema, outro problema acontece. Se eu toda vez que tivesse problema vivesse ansioso, como será que seria a vida? Essa preocupação excessiva determina muitas vezes quem eu sou e como eu vou ser no futuro, porque eu antecipo as coisas e agora me preocupo, ora fico com medo, outros momentos vem fobia e tudo acaba saindo daquele planejamento que eu tinha. Em um dos seus discursos, Arthur Schopenhauer, um filósofo alemão, disse o seguinte, que a vida é uma constante oscilação entre a ânsia de ter e o tédio de possuir. E isso é bem verdade porque muitas vezes nós buscamos algo e não é errado a busca de algo, é bom, ocupa a cabeça. A questão é que quando eu alcanço aquilo, já deixa de ter o valor e eu quero novamente outra coisa. E aí começa a ansiedade, começa a aflição e começam os problemas da vida. Mas a pergunta que vem é: quem nunca ficou ansioso? E aí eu quero te falar alguns sintomas que talvez você já em algum momento teve, você nem sabia que ficou ansioso, que vai desde uma simples taquicardia, o coração acelera, um suor excessivo, que é a sudorese, problemas gastrointestinais, que logo quando você fica nervoso você precisa ir correndo ao banheiro, e tantos outros, que vai desde a falta de memória, dificuldade de concentração, até uma sensação que está tendo um infarto agudo do miocárdio. Ou seja, todos esses sintomas, eles podem ser classificados dentro da classificação internacional das doenças no F41, que pega todos os tipos de ansiedade. Mas lembre-se de uma coisa, a ansiedade é algo que faz parte da minha e da sua vida. Contudo, toda vez que essa ansiedade ela afeta a minha qualidade de vida, ela precisa ser tratada. E aí eu te pergunto, qual é a relação entre a Bíblia e a ansiedade? Como é que a Bíblia me ajuda a responder o falta algo? Como é que eu consigo entender se Deus se importa comigo? Sabe quando eu te falei que era estranho quando o ser humano ele relaciona êxito com felicidade? Fica muito mais estranho quando nós sabemos que Deus quer que eu e você sejamos bem-sucedidos. E aí vem, se Deus quer que eu seja bem-sucedido e você quer que você seja bem-sucedido, minha vontade, mas a vontade de Deus, por que é que nem sempre acontece? Parece que os planos não se encaixam e o resultado nem sempre é esperado, nem sempre acontece aquilo que eu quero. É por isso que eu quero que você saiba, através da Bíblia, como é que Deus consegue responder para mim, para você, aquela pergunta do falta algo. Parece que algo está incomodando, um vazio está maior do que o esperado e muitas vezes nos questionamos o porquê das coisas e o que falta para acontecer. Outra pergunta que eu quero te fazer é, pensa, se sucesso não traz felicidade, algo está errado, mas algo está errado com sucesso, com Deus ou com você? Recentemente a Organização Mundial de Saúde ela mostrou uma pesquisa feita
entre todos os países do globo, em que mostrou que o Brasil é o país mais ansioso do mundo. Sabe o que isso quer dizer? Que de cada 10 pessoas, 8 no Brasil sofrem de ansiedade. Eu quero ler com você um livro na Bíblia de um rei chamado Salomão, é o livro de Provérbios. Salomão foi o rei mais sábio que já houve na história da terra. E agora lá no livro de Provérbios, que é um livro de conselho, ele traz um conselho importante para você. A partir do capítulo 1, do versículo 1 de Provérbios, Salomão diz assim: estes são os provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Eles ajudarão a experimentar a sabedoria e a disciplina, a compreender as palavras que dão entendimento, a viver com disciplina e sensatez, fazendo o que é justo, direito e correto. Em outras palavras, Salomão ele vem ensinar para mim e para você que sabedoria nada mais é do que a arte de viver, vencer, sem se sentir vazio. Ou seja, para você ter uma vida plena, você precisa fazer uma vida de acontecimento. Sabe o que é isso? Deve se planejar? Sim. Deve pensar como vai ser as coisas? Sim, mas aproveita e vive hoje. Aproveita o tempo que você tem hoje com as pessoas que você conhece hoje, porque amanhã você não sabe o que vai acontecer, nem mesmo se você vai estar aqui. Eu quero te contar duas histórias com apenas uma moral. A primeira história conta-se que certo rapaz foi contratado para pintar um barco. E agora ele chegou, ao ver todo o barco, pegou todo o seu material de pintura e resolveu começar a pintar, que era o seu trabalho. Quando estava perto do fim, ele viu que lá no meio do barco tinha um buraco, pequeno buraco, mas que estragava aquilo que o barco tinha sido feito. Não dava para navegar. Ele pegou, pintou o barco e também consertou aquele furo. O tempo foi passando e agora, no outro dia, o dono procura ele e dá um valor muito significativo para ele, um abraço bem forte, agradece e fala assim: eu preciso te agradecer porque você salvou a vida dos meus filhos. E ele, sem entender, falou: mas como? Para que esse dinheiro? E ele explica que antes dele chegar em casa, os filhos olharam que o barco já estava pintado e decidiram navegar. Mas só que ele havia esquecido de dizer que o barco não estava em condições de navegar porque havia um buraco. Mas para surpresa dele, horas depois os filhos chegaram com saúde, salvos, porque ele havia feito muito mais daquilo que havia pedido, sem mesmo saber que era necessário. Existe uma outra história que essa história também conta que certo homem foi chamado para limpar o sótão de um homem muito rico. E ele tinha que limpar porque em troca ele ganhava comida, roupa, e também ele ia ganhar muitos benefícios. E agora, depois de limpar, ele pergunta para o dono da casa, pergunta onde é que eu consigo roupas, e ele fala: ó, tem naquele compartimento. Mas só que dias antes, aquele homem havia comprado um lindo lustre para sua sala, cheio de brilhantes, e havia pendurado em um preguinho lá no sótão. Quando ele sobe a parte do sótão onde estavam as roupas, ele começa a colocar no saco, enche o saco de boas roupas, fica feliz, mas agora, antes de ir embora, ele olha e pensa: eu preciso amarrar esse saco. Quando de repente ele olha para um lado, para o outro, ele vê que existia um preguinho e no preguinho existia enrolado um fio. E agora ele decide desenrolar um fio. E quando ele desenrola para cortar um pedacinho, ele escuta um estrondo. E agora todos vão lá para a sala e olham que era aquele lustre que havia caído porque ele estava amarrado naquele preguinho. Essas duas histórias nos ensinam uma única lição. Às vezes nas pequenas coisas que fazemos pode ser um grande benefício, mas também pode ser uma grande destruição. Depende muito do que eu estou fazendo. Por isso eu te falo, viva hoje, aproveite hoje, seja feliz hoje, porque só é hoje que você tem a certeza que você é vivo e pode aproveitar essa vida. Que Deus te abençoe, compartilhe esta mensagem e junto vamos levar a esperança.